meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Os erros de ignição indicam que em um ou vários cilindros não há combustão completa da mistura de combustível e ar. Vamos considerar os motivos de várias falhas de ignição, porque o mau funcionamento pode se manifestar somente a frio e também a decodificação dos códigos de erro em P03001, P03002, P03003, P03004. Causas de falhas múltiplas de ignição. Quais podem ser as causas de várias falhas de ignição em ausência de faísca ou forca de descarga de faísca insuficiente para inflamar o TPVS? A causa do mau funcionamento do sistema de ignição pode estar nas velas, nos fios de alta tensão, na bobina ou no módulo de ignição. Perda de compressão do motor. A queima da válvula e a falha na junta do cabeçote são as causas mais prováveis. Até mesmo o desgaste dos hidrocompensadores, a folga incorreta das válvulas e a falha nas marcas de sincronização podem levar a esse problema. Mau funcionamento do injetor ou de seu circuito de controle. Se o injetor estiver suspenso no estado aberto, o fio de controle estiver em curto-circuito com a massa, a mistura de combustível será enriquecida em excesso. A mistura de combustível não queimará como resultado da mistura excessivamente refinada e enriquecida. Portanto, com várias falhas de ignição, a bomba de combustível não deve ser excluída da lista de causas. Sucção de ar não contabilizado. Por exemplo, no lugar da junta entre o coletor de admissão e o cabeçote do cilindro. Em um estado não aquecido, a folga no ponto de despressurização aumenta, portanto, mais ar não contabilizado entra nos cilindros. As falhas de ignição ocorrem porque a mistura está muito pobre. Não se deve excluir da lista de causas os anéis de vedação dos injetores com vazamento e as mangueiras rachadas do sistema de vácuo. Sinais de falhas de ignição: o motor trota, a potência diminui, o consumo de combustível aumenta. A operação irregular e bem perceptível em motores de 3, 4 e 5 cilindros, mas em motores de 6 e 8 cilindros em forma de V e mais difícil. Notar a desconexão de um dos cilindros. Códigos de erro ou autodiagnóstico de um sistema moderno de injeção de injetores e capaz de registrar saltos e determinar qual cilindro e a causa da operação irregular do motor. Portanto, recomendamos começar com o diagnóstico dos códigos de falha atuais. Ao procurar a causa da falha, é importante entender exatamente em qual dos modos de operação do motor ocorre o erro de ignição. Sem ignição, não há curso no cilindro, o que afeta a velocidade de rotação do virabrequim. A ECU do motor recebe informações do sensor de posição do virabrequim, de modo que o momento de desaceleração do virabrequim pode calcular em qual cilindro ocorrem os erros de ignição. P0300, múltiplas falhas de ignição, o que significa que os problemas de ignição não estão apenas em um cilindro, P03001, P03002, P03003, P03004, P0300N, saltos em um cilindro específico, em que N é o número de série da camada de combustão em que ocorre o mau funcionamento. Você pode determinar os códigos de erro conectando-se ao soquete OBD2 com a ajuda de um dispositivo de diagnóstico simples, como o LM327. É importante que a versão do software permita a conexão com a unidade de controle do motor do modelo do seu carro. Como identificar o cilindro se o motor trotar, mas você não souber qual dos cilindros é a causa? Remova os fios de alta tensão ou desconecte os conectores dos módulos de ignição, injetores de combustível no motor em funcionamento, 1 a 1. A desconexão dos cilindros em funcionamento será percebida por uma queda nas rotacois. Os problemas estarão no pote que não reagira de forma alguma à desconexão do PIB conector. Identificamos o cilindro que não está funcionando, portanto, vamos prosseguir para encontrar a causa dos pulos de ignição. Diagnóstico do sistema de ignição: não consideraremos o diagnóstico do circuito de ignição secundário, que requer um osciloscópio e habilidades básicas para trabalhar com sinais de sensores. Vamos nos concentrar nos métodos básicos de verificação que podem ser realizados com suas próprias mãos. Desparafuse a vela de ignição. Meca a folga de ar, avalie a condição dos eletrodos, do isolador e a quantidade de incrustacois. Descrevemos o processo de diagnóstico em mais detalhes no artigo Sintomas de velas de ignição com defeito.
Se a vela de ignição estiver molhada e houver um forte cheiro de gasolina, isso significa que o combustível está sendo fornecido ao cilindro e a última coisa que você deve reclamar é o sistema de alimentação. A melhor maneira de determinar a causa das falhas de ignição em um cilindro é trocar primeiro as velas de ignição e, em seguida, o PIB e os módulos de ignição. Antes de dar a partida após a troca dos elementos, apague todos os códigos de erro. É possível determinar a caldeira inoperante lendo os erros atuais ou usando o método descrito acima. Enrosque a vela de ignição do cilindro em que ocorre o problema de ignição em uma panela passível de manutenção. Se o problema for transferido para o cilindro que passou por manutenção anteriormente, isso significa que a causa das falhas de ignição está na vela. Faça o mesmo com as bobinas de ignição individuais do PIB. Em carros com sistema DIS, cujo dispositivo pressupõe uma bobina para 2 cilindros, a falha da bobina de ignição se manifestará por falhas de ignição em 2 caldeiras ao mesmo tempo. Verificação dos fios de alta tensão. Como verificar os fios de alta tensão em meca resistência do PIB. Se souber usar um multímetro, você mesmo poderá verificar os fios de alta tensão e comparar os valores obtidos com os valores nominais. Uma resistência infinita indica uma ruptura, esse fio de alta tensão deve ser substituído. Determinação de avarias. Pulverize o GDP com água e de partida no motor. Conecte um contato do cabo de teste a uma peça metálica não pintada em contato com a carroceria. Use o segundo contato para passar ao longo de cada fio. Não deve haver nenhuma falha de faísca entre os fios de alta tensão que podem ser reparados e o verificador. Atenção! O contato deve ser conectado exatamente à massa e não ao terminal negativo da bateria. Caso contrário, em caso de pane, há risco de explosão da bateria. O medidor de faísca deve ter uma lâmpada incandescente, não um LED. Possíveis falhas. As principais causas foram descritas no início deste artigo, mas há também algumas falhas mais raras, em desgaste do contato do sensor resistivo de posição do acelerador. A ASU não consegue calcular adequadamente a quantidade de ar e a carga desejada. Corrente de sincronização esticada, fazendo com que a sincronização mude. Quebra do amortecedor da coroa do DPKV. O desgaste leva a uma rotação desigual da coroa, que pode ser considerada pela ASU como um problema na combustão da mistura de trabalho. Não seja pego em alguns carros, após o registro de falhas de ignição em um cilindro, a ASU corta a forca o fornecimento de combustível e faísca. E é assim que o sistema de proteção do conversor catalítico funciona, evitando que a gasolina não queimada chegue ao favo de mel do conversor catalítico. Para evitar que esse recurso desvie do caminho ao procurar a causa dos erros de ignição, preste atenção aos primeiros segundos de partida do motor de arranque e funcionamento do motor. São necessárias pelo menos algumas rotacões da coroa para que a ASU possa registrar um salto. Portanto, e garantido que o sistema de proteção do conversor catalítico não funcionara nos primeiros instantes. Em conclusão, os erros de ignição podem ser atribuídos a uma variedade de fatores, incluindo problemas no sistema elétrico, falhas no combustível e até mesmo questões mecânicas. Compreender essas causas é fundamental para evitar falhas e garantir o bom funcionamento do motor. Manter uma rotina de manutenção e estar atento aos sinais de problemas pode fazer toda a diferença na performance do veículo. Agradecemos por assistir e esperamos que este vídeo tenha sido útil para você.